Alô, a paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu quero hoje falar sobre o triunfalismo. Isso aí é uma doutrina que eles estão pregando nas igrejas. Eles querem arrebanhar pessoas que acreditam. Vamos aqui pegar alguns focos dessa doutrina, tá bom? Bem, eu quero dizer que em 2 Coríntios 2,17 tem uma recomendação aqui do apóstolo Paulo. Ele diz: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos a palavra de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Verdade prática: os triunfalistas são os mercadores da palavra de Deus que, desprezando a correta interpretação da Bíblia, aplicam de forma errônea os textos bíblicos e benefícios próprios. A leitura diária, você pode começar lendo Gênesis 2:17 e 3, versículo 1. A técnica enganosa não ensinada pela Bíblia. Depois você lê 2 Crônicas 18:23. Os falsos mestres se apresentam como representantes de Deus. Terceira leitura, tu pode ler em Mateus 4:5-7. O Senhor Jesus desarticula a falsa exegese de Satanás. Quarta, o pecado da simonia é desmascarado. Está em Atos 8:18-21. Simonia porque aquele homem chamado Simão ofereceu até dinheiro para alcançar um dom do Espírito. E Pedro disse não. Pedro na hora lançou uma palavra ali e ele não ficou muito bem, esse Simão, né? Então você lê aí Atos 8:18-21. Depois no outro dia você pode ler Perigo entre os falsos irmãos, está em 2 Coríntios 11:28. E mais um dia tu pode ler Exemplos dos que não consideram irmãos, está em 3 João 9:10. Vamos ler a leitura em classe. Que mais direis? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi e de Samuel e dos profetas. Está em Hebreus, essa leitura está em Hebreus capítulo 11, versículo 32-37. Versículo 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. 34. Apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. 35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. 36. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até prisões e cadeias. 37. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados. Comentário. Introdução. O objetivo dos triunfalistas é basicamente mercadológico. Eles usam os mesmos recursos de marketing para persuadir o povo a receber as suas crenças e práticas. Seus líderes inventam campanhas, usando como chamariz textos e personagens do Antigo Testamento.
afoitamente, empregam figuras e símbolos bíblicos completamente fora de texto, com o ponto de contato para aproveitar-se da boa-fé do povo de Deus e para arrecadar fundos. Alguns deles usam os meios de comunicação para criticar e atacar a teologia e o estudo sistemático da palavra de Deus. 1. Os mercadores da palavra de Deus. Vamos aqui dizer do que se trata. Os falsificadores e mercadores. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. A palavra original usada para falsificadores é o verbo kapeleo, que, segundo os dicionários da língua grega, significa traficar, comerciar, falsificar, adulterar, lucrar com um negócio. No contexto do Novo Testamento, o apóstolo está referindo-se tanto aos mercadores, aqueles que usam a palavra de Deus, visando interesses pessoais, como falsificadores, os que adulteram a palavra a fim de agradar as pessoas e delas tirarem vantagens. 2. A prática da simonia. A palavra simonia procede do nome Simão, viu? O mágico de Samaria, que intentou comprar o dom do Espírito, está lá em Atos 8, 18 a 21. Hoje é aplicado aos mercadores da fé e oferecem as bênçãos divinas mediante o pagamento de uma certa quantia em dinheiro. O apóstolo Paulo via com muita tristeza o crescimento dessa tendência mercadológica. Para combatê-la, usou uma palavra com sentido é falsificar ou mercadejar a palavra de Deus. Isso envolve práticas de simonia e adulteração da palavra de Deus. É transformar o cristianismo numa prática comercial, visando apenas interesses pessoais. Eu creio que você já deve estar analisando isso aí, né? As pessoas usando a palavra para arrecadar dinheiro. O único fim absoluto é arrecadar fundos. Parte 3. Forma bíblica de levantar recursos financeiros. A obra de Deus faz-se com milagres e recursos financeiros. A Bíblia estabelece regras para levantar tais recursos, dízimos e ofertas. Está lá em Malaquias 3, versículo 10. No que tange a esse procedimento, o apóstolo Paulo baseava seu sistema sacerdotal conhecido na lei de Moisés. 1 Coríntios 9, 9 e 10. E nas palavras do próprio Senhor Jesus, 1 Coríntios 9, 14. No entanto, muitos confundem a fé cristã com os negócios e colocam a igreja nessa esfera, banalizando o sagrado, reduzindo as coisas de Deus, categoria de mero produto comercial. O tema do culto é o Senhor Jesus Cristo, não as ofertas. Heróis da fé. Meus irmãos, as ofertas, elas fazem parte do culto cristão. No caso, na minha igreja, é comum tirar uma vez a oferta. Agora, existem igrejas aí que tiram 3, 4, 5 vezes. O que é isso? Isso não é comum. Então, você olha bem que o culto, a finalidade do culto, o culto cristão, é adorar ao Senhor Jesus. As ofertas devem estar em segundo lugar, em terceiro lugar, mas elas estão ali como que algo de muito valor. Não deve ser dessa forma. Heróis da fé. Os que fizeram proezas
Está no versículo 32 e 34. 32 e 34 do capítulo 11 de Hebreus. Vamos lá. Encontramos na Bíblia muitos homens que fizeram proezas pelo poder de Deus. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, entre outros. As conquistas foram para o povo de Deus não só o seu deleite pessoal. Foi para o povo de Deus, não para o seu deleite pessoal. Tiago 4, 3. É lastimável alguém usar essas passagens bíblicas para prometer ao povo carros importados, prometer ao povo mansões e outras benesses materiais. Bem, você dizima X e Deus vai te dar X. Você dizima mais que X, Deus vai te dar muito mais. Você acha correto uma pessoa dizer uma coisa dessas? Se a pessoa, ela dizima, ela oferta, também, ela é próspera. E prosperidade não significa dinheiro. Não significa dinheiro nem riqueza. Prosperidade é tudo na nossa vida. Então a pessoa, isso é um meio da pessoa ofertar. Né? Vamos lá. Os mártires e perseguidos, que está no capítulo 11, versículo 36 e 38. A lista dos heróis da fé registrada em Hebreus capítulo 11 mostra por si só as falácias dos triunfalistas. Vamos lá. Nela encontramos os que fizeram sucesso em nome de Deus de Israel, mas também os que sofreram todas as espécies de perseguições e intempéries. Tem aqueles que, foram honrados com a graça de seu nome se espalhar, como o caso do rei Davi, né? Mas tem aqueles também que foram honrados com perseguições. Mas foram honrados com perseguições, porque Deus estava com eles nas perseguições. Isso mostra que para cada crente, Deus tem propósito específico. Né? Vamos lá, decepção. Outra prova das falácias triunfalistas é que muitos dos que acreditam nessa mensagem estão decepcionados e até revoltados, pois se sentem enganados. A decepção não é com Deus e com a sua palavra, mas com os promotores do triunfalismo. Há pouco tempo atrás, uma pessoa estava reclamando aí na internet que doou tanto para a igreja e não recebeu nada. Então, ela está revoltada com os promotores do triunfalismo. Não é com a palavra nem com Deus. Então, isso aí é uma coisa que está acontecendo. A gente precisa falar isso aqui. E você precisa ficar seguro e atento ao que diz, ao que diz a palavra do Senhor. Exegese e exegese. Etimologia exegese, vocábulo exegese significa exposição, explicação. O sentido de exegese, extrair, conduzir para fora como um comentário crítico que analisa o texto no contexto original e o seu significado na atualidade, tá? Neemias 8:8. Não é simplesmente uma exposição textual. Os princípios da exegese são conhecidos como hermenêutica, a ciência da interpretação. A interpretação correta, por conseguinte, vem de dentro da Bíblia. Falsificação chamada exegese. A
A interpretação peculiar tendenciosa de um texto bíblico vem de fora para dentro. As seitas são especialistas nisso. A exegese, portanto, é o inverso da exegese. Preposição grega eis, para dentro, indica movimento de fora para dentro. Trata-se de uma maneira de contrabandear para o texto das Escrituras sagradas as crenças e práticas particulares do intérprete. A serpente, no Éden, argumentou com Eva que Deus não havia falado. Gênesis 2, 16, 17, Gênesis 3, 1. Satanás citou fora do contexto o Salmo 91, 11. Está lá em Mateus 4, 5 e 6. Isso é o que se denomina exegese. Da mesma forma, são os atuais dos triunfalistas. Estudo da palavra de Deus. Agora, isso aqui é exegese, né? Que é, como aqui fala, um texto tirado para dentro, indica movimento de fora para dentro. Trata-se de uma maneira de contrabandear o texto das Escrituras Sagradas. A serpente no Éden, argumentou com Eva que Deus não havia falado. Então, existem pessoas, existem, como se diz, Senhor? Existem pessoas, existem coisas, existem argumentos que venham contrapor o que Deus falou. O que Deus falou. Satanás criou fora do contexto o Salmo 91, 11, dizendo aquelas palavras para Jesus: lança-te daqui abaixo, porque os teus anjos vão te guardar. Isso aí é uma exegese, porque ele está pegando algo de fora para dentro do texto. E a pessoa não precisa se ligar, não deve se ligar nessas coisas. Isso é denominado exegese. Da mesma forma, o artifício atual dos triunfalistas. Os triunfalistas fazem a mesma coisa. Nós não podemos cair nessa. Estudo da palavra de Deus. Interesse pela ignorância. Vamos lá? A Igreja Católica proibiu a leitura da Bíblia aos leigos no Concílio de Toulouse, na França, em 1222. Isso facilitou ao clero romano a manipulação do rebanho durante séculos. Hoje, essa história parece referir-se, pois, à campanha sistemática de alguns desses triunfalistas contra o estudo da palavra de Deus, pois querem ensinar algo que não está de acordo com a Bíblia. A vontade de Deus com relação à Bíblia é que seus filhos leiam, meditem e examinem as Escrituras Sagradas. Primeira, está lá em Josué 1, 8, Salmo 1, 2, Atos 17, 11. Cuidado com o formalismo. Nossos pioneiros, melhor dizendo, eu digo assim, Gunaving, Daniel Berg, os pioneiros da Assembleia de Deus, né? Manifestaram o estudo pela palavra de Deus como algo muito importante.
Pelo contrário, eram maiores incentivadores do conhecimento bíblico. Eles criaram as nossas conhecidas escolas de obreiros para oferecer a todos os interessados conhecimento das Escrituras, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. No entanto, preocupavam-se eles com o formalismo e a ordenação de ministros, pelo simples fato de estes possuírem um diploma de teologia. Pois ministério quem dá é Deus. Está escrito em Efésios 4:11. O poder da palavra de Deus. Muitos estão nesses movimentos com o propósito de servir a Deus. A verdade é que se converteram a Cristo mediante o trabalho dos triunfalistas. Existem pessoas convertidas a Cristo? Existem pessoas que adoram ao Senhor ali nesse movimento. Existem servos e servas do Senhor. Isso ninguém pode negar, né? A palavra de Deus, ela é semente, está lá em Mateus, capítulo 13, versículo 19. A mão enferma ou infecciosa que a semeia não compromete a germinação nem o seu nascimento. Aquele que semeou a palavra muitas vezes está enfermo, está com problema, mas vai atrapalhar a semente, o nascimento da semente? Não vai. Então tem pessoas ali que conhecem Deus, que conhecem a palavra de Deus, que conhecem Jesus Cristo, que são salvas, né? Que são servas de Deus. Então isso aí a gente não pode negar, mas na verdade é que muitos lá, por haverem recebido a promessa de ficarem ricos e ter seus problemas resolvidos, e não como resultado de um novo nascimento em Cristo Jesus. O problema é que a pessoa está lá na igreja achando que vai ficar rica, milionária, porque todo culto tem uma palavrinha assim. E isso nunca acontece. Nunca vai acontecer. Porque ela já é rica. Ela tem um espaço no céu. Então, essa doutrina que eu quero trazer para vocês, conhecimento, né? Quem segue um evangelho errado pode também terminar no céu errado. Então a gente tem que saber a qual evangelho estamos seguindo. Vamos lá, conclusão. Os triunfalistas proferem seus ataques contra todos os que amam e estudam a palavra de Deus. Isso porque se sentem ameaçados, pois sabem que dificilmente ficarão entre eles os que descobrirem a verdade na leitura e no estudo da palavra. Questionário. A quem se aplica hoje o termo simonia? 2. Qual a diferença entre exegese e exegese? 3. Por que os triunfalistas são contra o estudo da palavra de Deus? 4. Qual a vontade de Deus com relação à Bíblia? 5. Por que os triunfalistas atacam e os que estudam a palavra de Deus? Por que os triunfalistas atacam os que estudam a palavra de Deus? Amém? Então, você está num culto onde é dirigido por triunfalistas, né? Ou você está num culto onde é dirigido pelo Espírito Santo? Que Deus em Cristo te abençoe.